Glória a Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 57. Graças a Deus. Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Fale com o Senhor mais um pouquinho. Querido Deus, como nós cantamos, ó Deus, e pedimos para o Senhor falar conosco, agora nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nos ensina a Tua palavra, nos ensina a viver de acordo com a Tua santa vontade. Querido Deus, que eu desapareça, mas que seja o Senhor falando e o Senhor aparecendo na minha vida. Fale através da minha boca, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja me usando conforme for da Tua vontade, para transmitir a Tua palavra para o Teu povo que aqui está. E vem nos alimentar, Espírito Santo. Precisamos do alimento espiritual mais do que do alimento físico. Querido Deus, fala conosco, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, hoje vamos falar sobre esse texto, que principalmente esse versículo aqui, o 59, causa algumas dúvidas no meio do povo cristão. Esse quando Jesus diz assim, deixa os mortos, sepultar os seus próprios mortos. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso aqui, então hoje vamos tirar, essa dúvida. Se você é um dos que tem essa dúvida, você vai aprender. E vamos explicar então todos esses versículos que nós lemos, para que nós possamos entender e ver se nós não estamos assim, Então vamos ver. Olha só. Nesses versículos aqui do 57 ao 62, Jesus está tratando com 3 tipos de pessoas, com 3 homens. Com 3 homens de 3 naturezas diferentes. Ou seja, cada um tinha um pensamento. E Jesus então deu para cada um deles uma resposta diferente. E por que Jesus deu uma resposta diferente? Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Amém? Como há alguns dias atrás, aqui acho que já faz mais de um mês, eu preguei aqui sobre que Jesus, enquanto estava na sua forma humana, ele não sabia todas as coisas. Lembram dessa mensagem? Amém?
Então aqui Jesus estava na sua forma humana. Então como que ele podia conhecer o coração desses homens para dar a resposta certa para cada um? Por revelação do Espírito Santo. Amém? Lembram que eu falei isso? Que o Senhor Jesus, na sua forma física, ele não sabia de tudo, porque ele não estava na sua forma divina. Mas quando ele falava por revelação do Espírito Santo. Então, por isso aqui que ele deu 3 tipos de respostas, cada uma para um desses homens, porque ele conhecia o coração daqueles homens através da revelação do Espírito Santo. Então, vamos entender um pouquinho melhor. E para isso, se você não quiser abrir, apenas ouça com atenção, mas eu vou ler para você o que está escrito em Jeremias, capítulo 57, Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Que diz assim, para você entender como que o Senhor pode conhecer o coração. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Então foi isso aqui que Jesus fez com esses 3 homens que nós vamos falar agora. Diz aqui, o Senhor esquadrinha o coração. Quer dizer, o nosso coração, as pessoas, você não enxerga o meu coração, eu não enxergo o teu coração. Mas o Senhor esquadrinha o coração humano, quer dizer, Ele conhece cada sentimento, cada pensamento na nossa mente, porque nasceu no coração, o desejo do coração. Então o Senhor conhece, e por Ele conhecer, diz aqui, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele sabe o que nós precisamos ouvir, Ele sabe no que nós precisamos mudar, e por isso então que a palavra dEle é tão maravilhosa, porque ela fala diretamente conosco. Amém? Então muito bem, voltamos lá então agora para Lucas 9, e vamos entender um pouquinho a respeito de cada um desses 3 homens aqui, que falaram com Jesus. Então veja só, Jesus estava, diz aqui, indo eles caminho fora. Jesus estava caminhando, como Jesus fazia, sempre. Ele ia de um lugar para o outro, caminhando. No tempo de Jesus não tinha carro, não tinha avião, E Jesus, então, ele caminhava junto com os discípulos. E as pessoas, conforme Jesus ia caminhando, as pessoas iam seguindo ele, porque ele chamava a atenção. Jesus chamava a atenção por onde passava, porque ele falava aquilo que a pessoa realmente precisava ouvir. Então chamava a atenção das pessoas e elas seguiam Jesus. E numa dessas caminhadas aqui então que Jesus estava fazendo, ele encontrou esses 3 homens aqui. E o primeiro deles disse assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele estava se oferecendo para seguir a Jesus. Mas nós podemos entender que Jesus disse assim, eu não quero que você me siga. Que estranho, Jesus dizer isso para alguém. Mas você já vai entender por que Jesus falou isso, Deixa primeiro eu classificar os 3 aqui para você já entender melhor. O primeiro que disse que queria seguir Jesus era um interesseiro. Ele era um seguidor interesseiro. O segundo, que nós já vamos ver, ele era um seguidor que gostava de dar desculpas. E o terceiro homem era um seguidor do tipo do tipo que colocava a mão no arado e voltava para trás. Então esses 3 tipos de homem, o interesseiro,
o que gostava de dar desculpas e o que olhava para trás. Então, para cada um deles, Jesus deu uma resposta diferente. E o primeiro, então, disse assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo com isso aqui? Jesus estava dizendo: olha, as raposas têm lá o seu covil, a sua toca, o seu lugar de se esconder, de morar, de dormir. As aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, ele estava falando dele mesmo, porque Jesus é chamado de o Filho do Homem, o homem perfeito, né? Então, o Filho do Homem, com letra maiúscula. Quando você na Bíblia ler Filho do Homem com letra maiúscula, está falando do Senhor Jesus, tá, irmãos? E ele disse para esse homem então: mas o Filho do Homem, ou seja, ele falando, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava dizendo isso para aquele homem, porque como ele viu o coração daquele homem, ele sabia que aquele homem que se ofereceu para seguir ele, era interesseiro. Aquele homem, na realidade, ele estava interessado no que Jesus poderia trazer para ele de benefícios, porque Jesus era famoso. Olha só, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele era famoso. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25, fala isso, que Jesus tinha grande fama. Se tinha grande fama é porque ele era famoso, né? E uma pessoa famosa, esse homem achou que poderia trazer algum benefício para ele. Só que a fama de Jesus não é a fama humana, né? Não é aquela fama que vai proporcionar riqueza, que vai proporcionar bens materiais. A fama de Jesus aqui é porque ele, tendo o Espírito de Deus, ele chamava a atenção por onde ele passava. Então essa era a fama de Jesus, mas Jesus era famoso. E por Jesus ser famoso, então, por causa disso, esse primeiro homem aqui que disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja só, Jesus nem convidou ele para seguir, ele se ofereceu. E aí então nós podemos ver que porque Jesus conhecia o coração e sabia que ele era interesseiro, Jesus deu essa resposta: ó, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho nada de bens materiais, eu não tenho. Jesus não tinha. Jesus não, ele parava na casa dos outros. Jesus parava muito na casa de Pedro. Jesus sempre estava caminhando, então ele não tinha uma residência fixa. Ele não tinha bens materiais. Então ele disse para esse homem essa resposta, porque ele enxergou interesse no coração daquele homem. Então esse primeiro homem aqui era interesseiro. E é assim, às vezes a gente pode pensar: mas Jesus deu essa resposta, o homem queria seguir ele e ele disse: não, não venha. Mas foi isso que Jesus fez. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: fique, não me siga, porque pelo motivo que você quer me seguir, não adianta você me seguir. Ficou entendido isso, irmãos? Porque aquele homem queria, era benefício próprio. Ah, Jesus é famoso, eu tenho que estar perto desse homem para eu ficar conhecido, de repente eu fico até rico por causa dele estar perto de mim. Então esse era o pensamento do homem. E Jesus disse: não venha, não quero que você me siga com esse pensamento, não. E como eu tenho falado, né, de umas terças-feiras para cá para vocês, porque eu gosto assim, irmãos, quando eu começo a pregar sobre um assunto, eu faço uma sequência desses assuntos, né? E então, como eu falei já algumas terças-feiras atrás, na situação que a igreja hoje em dia está passando, né, no mundo, muito interesse, muito materialismo, riqueza, teologia da prosperidade. Então, é bem isso aqui. E olha então, se Jesus disse para esse homem: não me siga,
Olha o que Jesus pensa hoje das pessoas que vêm para a igreja só buscando riqueza, bens materiais, conforto, ficar rico, de empregado virar patrão, né? Então, podemos entender através disso aqui que Jesus não está nem um pouquinho satisfeito com essas pessoas que vão para as igrejas apenas por interesse. Então, Jesus disse, nem venha. Ai, pastora, mas Jesus falou, está aqui, ó. Ele viu o coração do homem e disse, ó, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem, ou seja, ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Então ele estava dizendo, se você está vindo me seguir por interesse, né? Não venha, fique onde você está, porque eu não vou me agradar da tua maneira de me seguir. E a maioria, então, das igrejas hoje, como eu tenho falado sempre para vocês, nem todas, graças a Deus, mas uma boa parte tem sido interesseira. As pessoas que lá estão têm sido interesseiras. É claro que assim, ó, não estou dizendo todas as pessoas. Tem pessoas dentro dessas igrejas que só pregam riqueza e prosperidade, que são bem intencionadas, que estão lá porque estão muitas vezes sendo enganadas pelos líderes. Mas quando o Espírito Santo toca o coração, as pessoas saem rapidinho e procuram um lugar onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Porque prosperidade não salva a alma. Nós oramos agora há pouco pela prosperidade, mas prosperidade, irmãos, dentro da palavra de Deus significa bênção em todas as áreas da tua vida. Não somente isso, ó, e tem gente que só prega isso, é só dinheiro. E isso não é palavra de Deus. Então nós podemos entender isso, prosperidade é você ter principalmente Deus no teu coração, é o mais importante. E daí Ele te abençoa com saúde. Se você tem saúde, você tem prosperidade. Se você tem paz no coração, você tem prosperidade. Se você tem uma família abençoada, você tem prosperidade. Se você tem o teu trabalho, você tem prosperidade. Então a prosperidade, meus irmãos, é bênção de Deus. Em tudo. Em tudo. Mas tem gente que só enxerga o financeiro. Tem gente que se tiver com dinheiro no bolso ou com bastante dinheiro no banco, importa se a família vai bem. O importante é o dinheiro, né? E isso não é correto. Então, olha só, como Jesus conhece o coração das pessoas, Ele deu essa resposta aqui para o homem. Porque Ele viu que era interesse, Ele não tinha convidado, o homem se ofereceu, eu vou te seguir. E Ele disse, não, desse jeito eu não quero que venha, fique onde você está. Então nós podemos observar que hoje em dia, Jesus não está contente com grande parte dos que se dizem cristãos. Amém? Olha só, o segundo homem aqui, o das desculpas. No versículo 59, ao outro disse Jesus, segue-me. Aqui Jesus chamou. Aqui Jesus disse, venha, eu quero que você me siga. Mas o homem não aceitou o convite de Jesus. Olha o que o homem respondeu. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Se Jesus chamou esse homem, é porque Ele viu nesse homem capacidade para pregar a palavra. Porque Ele disse, segue-me, e o outro Ele não convidou, e esse Ele convidou. Aí o homem deu desculpa. E essa desculpa aqui que o homem deu, na realidade, tem pessoas que dizem assim, Jesus foi mal dando essa resposta para o homem por causa do que ele falou. Vamos ler, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus.
Jesus, além de chamar esse homem, ele disse: vai pregar, você tem condições de pregar, eu estou te chamando para você pregar a palavra. E o homem disse: não, Jesus, eu até vou, mas primeiro deixe eu sepultar meu pai. Aí tem gente que diz assim: ah, pastora, mas se o pai do rapaz ou do homem, né, tinha morrido, Jesus não podia ter dito assim: não vá lá no velório do teu pai. Né? Tem pessoas que pensam assim: ai, Jesus aí foi muito duro, foi muito radical, dizendo não vá no velório do teu pai. Mas não foi isso na realidade que Jesus falou. Olha só, quando o homem disse assim: permite-me ir primeiro sepultar meu pai, não significa que o pai dele já tivesse morrido. Não nos dá a entender que o pai do rapaz já tinha morrido, o pai desse homem já tivesse morrido. Por quê? Porque era uma desculpa. Ele estava dizendo assim: depois que meu pai morrer, eu vou te seguir. Muitos teólogos, muitos historiadores acreditam que o pai do rapaz estava bem, pelo que a gente pode ver aqui das palavras, que ele não tinha nem morrido. Então o rapaz ia esperar o pai dele, sei lá, adoecer e daí morrer para depois ir seguir Jesus. E não sabia o tempo que seria, né? Então Jesus disse assim: não, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus estava dizendo com isso? Deixe que aqueles que são mortos espirituais sepultem os mortos físicos. Lembram da mensagem de terça passada? A respeito dos 3 tipos de morte? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual, então, como eu falei terça passada para vocês, é aquela em que a pessoa está viva, está comendo, trabalhando, fazendo tudo que tem direito, mas está morto espiritualmente porque está longe de Deus. Então o que Jesus quis dizer aqui foi isso: deixa aqueles que estão mortos espirituais sepultarem os mortos físicos. Você venha. Quer dizer, ele estava dando a chance para aquele homem de ser vivo espiritualmente, de não ficar morto espiritualmente, de ficar vivo. E ele disse: então deixe que os mortos sepultem os mortos. Ficou claro isso, irmãos? Amém? E um outro detalhe que nós podemos entender aqui, que tem alguns teólogos que acham assim: ah, mas é possível que o pai do rapaz já tivesse morrido mesmo, e ele queria ir ver, se despedir do pai. Só que tem um detalhe: na cultura judaica, o rapaz disse assim: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Na cultura judaica era assim: quando a pessoa morria, eles embalsamavam o corpo, enrolavam em tecidos, em panos, né? Como fala lá na passagem de Lázaro, que Lázaro já estava todo enrolado em lençóis quando saiu do sepulcro. Então a pessoa morria e eles enrolavam o morto ali em panos e colocavam o corpo no sepulcro. Né? Foi isso até o que fizeram com Jesus quando tiraram Jesus da cruz. Enrolaram Jesus em lençóis e colocaram Jesus no sepulcro. Mas a pessoa então morria, eles faziam isso. Graças a Deus com Jesus não foi preciso fazer isso, porque Jesus ressuscitou, né? Mas a pessoa morria, enrolavam a pessoa e colocavam no sepulcro. E esperavam passar 1 ano. Ali ainda não era o sepultamento. O sepultamento, e foi o que ele pediu aqui para Jesus: deixe ir primeiro sepultar meu pai. Então o sepultamento na cultura judaica era depois de 1 ano, quando a pessoa já estava só com os ossos naqueles panos. Então daí alguém da família ia naquele sepulcro, naquele lugar onde eles colocaram o corpo do morto, pegavam os ossos e colocavam em uma caixa.
E essa caixa, então, eles chamavam de ossário, e aí sepultavam. Então veja só, o pai do rapaz, estando vivo ou estando morto, ele disse: me deixe ir sepultar meu pai. Então, se o pai dele já tivesse morrido, ele estava pedindo para Jesus pelo menos 1 ano de tempo, para daí ele seguir Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? E por isso Jesus deu essa resposta que alguns acham assim muito dura, muito pesada, muito, por que Jesus falou assim? Né? Mas na realidade, porque Jesus conhecia o coração dele, que ele estava dando desculpas. E quantas são as vezes, meus irmãos, que nós damos desculpas para o Senhor? Quanta gente tem hoje, né, que Jesus chama, que é um escolhido para pregar a palavra. De repente não precisa nem pregar a palavra em cima do altar, Jesus não chamou para ser pastor ou pastora, mas Jesus chama para pregar, para falar, para anunciar, para os vizinhos, para os parentes. Pregar é falar de Jesus. E mesmo assim as pessoas dizem: não, Jesus, agora ainda não, espere mais um pouco. Tem gente que, né, quando a gente fala, venha para Jesus, se converta, viva para Deus, a pessoa diz: só quando eu ficar mais velho. Não é assim? Vocês já não ouviram alguma resposta assim? Quando eu tiver mais velho, aí eu vou seguir Jesus. Agora eu quero aproveitar a vida. Geralmente é isso que as pessoas dizem, né? Mas veja só, esse aproveitar a vida, na realidade é perder a vida. Porque a vida só é aproveitada quando a gente serve a Jesus. Você servindo a Jesus, você tem vida verdadeira. E as pessoas acham assim, porque eles falam os crentes, né? Os crentes não aproveitam a vida. Nós é que aproveitamos, graças a Deus. Porque não estamos destruindo o nosso corpo nem com bebida, nem com cigarro, nem com droga, né? Nós é que aproveitamos a vida. Porque a pessoa é serva daquilo que domina ela. Quem é dominado por um vício é servo do vício. Então, que aproveitamento de vida é esse, se a pessoa não manda na própria vida? Então, aquele que serve a Jesus, sim, esse tem liberdade de vida e pode viver de acordo com a vontade do Senhor. Isso é aproveitar a vida. Mas tem gente que diz: não, eu primeiro quero envelhecer. Eu vou envelhecer, depois quando eu estiver já velhinho, aí eu vou servir Jesus. Aí eu vou para Jesus. E o que nós podemos ver aqui de diferença, né, entre o primeiro e o segundo homem desse texto aqui, dessa passagem bíblica, é que na realidade o primeiro ia atrás dos seus interesses. Porque ele achou que Jesus podia oferecer alguma coisa que beneficiasse ele. O segundo não queria deixar os seus interesses. O que era isso? O segundo, ele não queria gastar a sua vida para o reino de Deus. Ele não queria gastar a sua vida servindo a Jesus. E Jesus disse: venha, mas ele rejeitou. Imagine só se esse homem tivesse vindo quando Jesus chamou. Será que não teria sido um segundo apóstolo Paulo? Né? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo ganhou quantas almas para o Senhor Jesus. Quantas almas Paulo livrou do inferno, né? Através da palavra de Deus. E esse aqui Jesus disse: venha. Como diz ali, E Jesus ainda insistiu, olha só o detalhe, no 60 diz assim: mas Jesus insistiu, deixa os mortos, os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Se Jesus insistiu para esse homem, é porque Jesus sabia que se ele viesse, se ele tomasse a decisão de vir, aceitando o convite de Jesus, ele faria muita coisa para o reino de Deus. Mas como Jesus não obriga ninguém, né? Ele nos dá a livre escolha, ele nos dá
o livre-arbítrio. Então ele não forçou aquele homem e não força ninguém. Então nós podemos ver que o homem não foi, recusou o convite do Senhor Jesus. E recusando o convite do Senhor Jesus, ele infelizmente se tornou então como um morto espiritual, aquele que Jesus avisou para ele: deixe os mortos e sepultar os seus mortos. Mas ele não quis a vida. Então ele também se tornou um morto espiritual, né? Porque as nossas escolhas, irmãos, determinam a nossa salvação. Então esse aqui rejeitou, né? Ele disse: depois que meu pai morrer. Então o primeiro corria atrás dos seus próprios interesses. O segundo não queria deixar os seus interesses. O interesse dele era ficar ali com o pai. E vamos ler, quer ver? Deixa eu achar aqui o versículo correto. Que fala... Agora eu perdi aqui, irmãos, mas eu vou só citar para você. Quando Jesus disse assim: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então esse aqui não foi digno de Jesus, porque amou mais o pai, estando o pai ainda vivo, ou mesmo já estando morto, como eu expliquei para vocês. Que a palavra nos fala isso, mas nós não podemos entender se o pai dele já tinha morrido mesmo, ou ele estava esperando o pai morrer e depois sepultar. Então ele rejeitou, né? Vamos ver então o terceiro homem. Esse terceiro homem, o interesse dele, vou repetir de novo para vocês. O primeiro buscava os seus próprios interesses. O segundo não queria abandonar ou deixar os seus interesses. E o terceiro tinha um interesse diferente, que era ser mandado ou se submeter à opinião dos outros e não à opinião de Deus. Vamos ler o terceiro? Diz assim, no 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. É meio parecido os dois, né? E esse aqui, agiu igual o primeiro homem, ele se ofereceu. Então, Jesus chamou só o segundo. O primeiro e o terceiro Jesus não chamou, porque ele pode não ter enxergado nesses homens capacidade, né, para fazer aquilo que precisava ser feito, porque como eu falei, Jesus conhece o nosso coração. Mas olhe só o que Jesus respondeu para ele. Ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou ou lhe respondeu: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus enxergou o que nesse homem? Quando ele disse aqui, ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro homem, ele buscava a permissão da família, se a família iria deixar ele seguir Jesus. Quando diz ali, mas primeiro deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, esse despedir-me aqui na realidade era: deixa-me pedir permissão para minha família. Então olha só, o terceiro aqui, ele até iria, mas ele olhou para trás, olhou para a família. E novamente o versículo aqui: aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno de mim. O que é pôr a mão no arado e olhar para trás? É começar a seguir Jesus, é começar a fazer a obra de Deus, pregar, como Jesus disse aqui para o segundo homem: vai e prega o reino de Deus. Aquele que aceita o convite de Jesus e começa a trabalhar para Deus, para o reino de Deus, colocou a mão no arado.
Mas o que olha para trás não é digno de ser salvo. O arado, vocês sabem, o arado é aquela ferramenta, né, que os lavradores usam na lavoura, né, que é puxado por cavalo, antigamente era puxado por bois, né? E o homem vai ali então atrás, controlando é uma peça grande, né? Eu lembro do meu pai. E se a pessoa olhar para trás, vai sair torto. Qualquer movimento que a pessoa que está guiando o arado faça em olhar para trás, sai tudo torto. Então é isso aqui que Jesus estava se referindo. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, aquele que decide que vai me servir, mas lá na metade do caminho volta para trás, não é digno de ser salvo. Então essas 3 respostas que Jesus deu aqui para esses 3 homens, Jesus foi realmente duro nas respostas. Ele foi pesado nas palavras, mas é porque ele conhecia o coração. Então ele sabia que esse terceiro homem aqui, ele só iria seguir Jesus se ele chegasse na família dele e dissesse, eu vou me tornar um cristão, vamos dizer assim. Se a família dissesse, não, mas não faça isso, ele já não iria mais. E é também o que acontece hoje, porque a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é atual, ela é para nós hoje, ela não passa, né? Jesus falou que a palavra dele nunca iria passar, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então ela é atual, ela é para nós hoje, ela foi para o povo daquela época e é para nós hoje. Então Jesus sabe que existem pessoas que até têm vontade de seguir a Jesus, que têm vontade de se tornar cristão, que têm vontade de trabalhar na obra de Deus, mas daí dizem assim, eu não posso, meu marido não deixa, ou minha esposa não quer que eu fique cristão, meus filhos não querem. Esse era o caso desse homem aqui. Deixa primeiro eu pedir permissão para minha família. E muitas são as pessoas que dizem isso hoje. E ainda tem uns que vão pior ainda, porque ainda quando dão a desculpa da família, a gente até releva, é errado, mas a gente ainda, né? Não posso entrar na família, aí é coisa de família, né? Mas tem gente que diz assim, não posso, o que a sociedade vai pensar de mim? O que vão me chamar quando me verem com uma Bíblia debaixo do braço? Não, eu tenho um alto posto na sociedade. O que vão falar de mim? Né? E você pode dizer assim, pastora, mas tem gente assim? Tem, aqui mesmo já teve, eu já falei para vocês uma outra oportunidade, não cito o nome da pessoa, né? Essa pessoa até já nem está entre nós, já faleceu, mas disse assim, não, eu até gosto de ir na igreja, mas eu não vou porque eu sou uma pessoa importante, conhecida, e daí o que é que os outros vão falar de mim? Virou crente? Hoje nem está mais vivo, né? Então tem gente assim, que sempre dá uma desculpa. Ou é o pai que tem que esperar morrer, ou se o pai não deixar eu não viro crente, se a mãe me criticar eu não quero mais, se os meus filhos rirem de mim eu não quero Jesus. Então esses 3 tipos de pessoas aqui, Jesus tratou severamente, mas ainda dando a oportunidade, né? Mas rejeitaram. E ainda, então ali, só para nós completarmos o versículo 62, né? Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, aqui está, em outras palavras, está dizendo o seguinte, quem olha para trás não é apto para ser salvo. Ou seja, não é digno do sangue que Jesus derramou na cruz para salvar. Jesus fez tudo por nós.
Jesus morreu por nós. Ele derramou o sangue dele por nós. Mas a pessoa ainda fica dizendo assim, o que é que vão falar de mim? Importa o que vão falar. O importante é que você seja salvo. Que você não vá para o inferno. Mas tem gente que não se importa com isso. E aí, então, para nós terminarmos hoje, eu não quero segurar vocês muito tempo, porque eu sei que está frio, e eu aqui estou em pé me movimentando, né? E vocês estão sentadinhos, então o frio piora. Então, para nós terminarmos, eu quero que você abra a tua Bíblia agora em Lucas 9, 23. Mesmo capítulo aqui, né? Só um pouquinho antes. 9, 23. Que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então aqui Jesus está dizendo que se alguém quiser seguir ele, tem que assumir a sua própria cruz. O que é assumir a própria cruz? Cruz é renúncia, irmãos. É renunciar àquilo que muitas vezes a pessoa está tão apegada que é capaz de dizer, não, eu não quero Jesus porque eu não quero deixar de fazer tal coisa. Mas aquele que quer Jesus tem que aprender a renunciar. E vai renunciar à velha natureza. Como eu falo sempre para vocês, tudo aquilo que nós fazíamos antes de conhecermos a Jesus, que quando nós viemos para Jesus, nós descobrimos que era errado, nós temos que abandonar. Ser cristão é estar na contramão do mundo. O mundo inteiro pode estar fazendo tal coisa, mas eu não faço mais, porque agora eu conheci Jesus. Um exemplo da mentira, né? Mas mentira é tão comum, todo mundo mente. As pessoas podem dizer assim, todo mundo mente, mas olhe bem, todo mundo mente. Quem está no mundo mente, mas quem é de Jesus não pode mais mentir. Só um exemplo. Então, se você mentia antes, veio para Jesus, só sai da tua boca aquilo que é verdade. Mas é só uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Mentira é mentira. E mentira é pecado. E a Bíblia nos diz que o diabo é pai da mentira. E quem mente, então, está fazendo a vontade dele. Então, está se tornando filho dele também. Porque Jesus é a verdade. O diabo é pai da mentira. Né? Então, para nós entendermos isso, foi o que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer servir Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia, ou seja, todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo, renuncie à tua velha natureza, renuncie às coisas erradas, abandone o pecado. Ou então nem venha, que nem ele disse para o primeiro. Não, nem venha, é melhor você aproveitar a vida lá do teu jeito, porque quando você morrer, você vai para o inferno mesmo. Então fique lá, aproveite lá. Não venha me seguir. Foi isso que Jesus disse para o primeiro homem. Né? E no versículo 24, Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que significa isso? Aquele, como eu falei agora há pouco, que dizem, crente não aproveita a vida. Crente, vocês sabem que eu uso só quando é nesses ditados assim, né? Crente não aproveita a vida. E eu disse que nós é que aproveitamos. Por quê? Porque diz ali, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quer dizer, quer manter os teus vícios, quer manter as tuas mentiras, você quer salvar a vida que você leva hoje, desse jeito que você gosta, você vai perder a salvação. Mas Jesus disse, quem perder a vida por minha causa, ou seja, quem disser assim,
eu abandono tudo isso. Eu não quero mais viver isso. Então está perdendo a vida que antes gostava. Esse a salvará. Ficou entendido, irmãos? Amém? E ainda então, só para nós fecharmos a mensagem, né? Tem gente que diz assim, mas pastora, se Jesus tivesse deixado aqueles homens seguirem ele, será que eles não teriam mudado? Nós lemos lá em Jeremias, Jesus conhece o coração. E Deus sabe todas as coisas. Quando, até sexta-feira no nosso estudo bíblico, nós ainda falamos sobre isso. A respeito do livro da vida, lembram, irmãos, que estavam aqui? Foi você, né, irmã, que perguntou do livro da vida? Quem foi? O Gui ou o David, não me lembro. Foi você, David? Sei que alguém perguntou, irmãos, a respeito do livro da vida. E eu disse assim para os irmãos, que nós sabemos, né, que em Apocalipse 13, Apocalipse 20, fala a respeito do livro da vida, que só vai ser salvo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Nós vimos isso ainda na mensagem de terça passada. Como que Deus sabe isso? Aí a pergunta foi a seguinte, mas Deus escreve o nome da pessoa, e daí se a pessoa resolve, botou a mão no arado, mas resolve voltar para trás, se desvia de Jesus, abandona Jesus, Deus apaga o nome da pessoa do livro da vida? Lembrou agora que nós falamos isso? Ia rasgar o livro, o anjo ia cansar de apagar lá com uma borracha enorme, né, irmãos? E não é assim. O nome dos salvos vai para o livro. Por quê? Porque Deus enxerga lá na frente aquilo que nós não enxergamos. Aí eu dei o exemplo, é como um filme que você tem lá na tua casa, que você coloca lá no teu aparelho de CD, né, para você assistir, e você vai controlando ali com o controle remoto. Você pode passar, você pode voltar à cena, mas você já sabe, porque você já assistiu várias vezes aquele filme, você já sabe lá o final. Não é assim? Quando você gosta muito de um filme, algum programa, alguma coisa que você tem gravado, você vai assistir de novo, você já sabe o final. Então Deus é assim. Na sua infinita sabedoria e na sua presciência. O que quer dizer isso? Deus conhece todas as coisas. Deus sabe já o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Então Deus sabe quem é salvo e quem não é. Então, no momento que a pessoa decide seguir a Jesus, Deus já sabe se esse vai servir sempre, vai ser fiel até o fim, vai ser salvo, ou se vai desistir no meio do caminho. Então, Deus só escreve o nome daqueles que vão ser salvos. A Tainara e o Leandro também estavam aqui, lembrou? Então, só daqueles que realmente serão salvos. Deus não escreve e fica apagando. Aí a pessoa resolve voltar para a presença de Deus, voltar para a igreja, vamos dizer assim. Vai lá o anjo, escreve de novo o nome da pessoa. Aí a pessoa sai de novo da igreja, vai lá o outro anjo com uma outra borracha lá e apaga. Não é assim. Então Deus, na sua sabedoria, já sabe quem é salvo, quem vai ficar fiel até o fim. Então Ele só escreve o nome daqueles que realmente vão ser salvos. E por isso, então, que Jesus deu essas respostas aqui mais duras para esses 3 homens. Porque Ele já sabia. Ele já sabe o amanhã, que nós não sabemos, que nós vivemos o hoje. Ficou entendido isso, irmãos? Então, não nos convém pensar assim, mas os 2 homens se ofereceram para seguir Jesus, eles queriam seguir Jesus e Jesus disse, não venha. Foi o que Jesus disse, em outras palavras, foi, não venha, fiquem no mundo e aproveite o mundo, porque vocês não vão ser salvos mesmo. Porque Ele já sabia. Então não é que Jesus foi ruim. Jesus, através da revelação do Espírito Santo, sabia o que tinha no coração daqueles homens e o que iria acontecer. Então nós muitas vezes perdemos as oportunidades de servir a Deus, de agradar a Deus, mas Deus convida. Se a pessoa rejeita, Ele não força.
Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Então, olha só, e por a história então desses 3 homens aqui, nós temos que observar a nossa vida. Será que nós estamos sendo igual a um desses aqui? Será que nós estamos dando desculpas? Porque se Jesus chamou, irmãos, venha. Se Jesus mandou fazer alguma coisa, faça. Ou se Jesus disse o contrário, não faça, não faça. Porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o amanhã, nós não sabemos. Então, por isso que nós temos que pensar sempre, será que a minha vida tem agradado a Deus? Eu estou agindo corretamente diante de Deus? Ou eu estou dando desculpas? Eu estou dizendo, depois que eu ficar velho, eu vou seguir a Jesus? Depois que eu ficar velho, eu vou assumir um compromisso maior na obra de Deus? Depois que eu ficar velho, eu vou assumir um compromisso maior no reino de Deus? Mas se você está aqui hoje, por que não assumir hoje, diante de Deus? Né? Então Jesus chama, a pessoa vem se quer. Mas, com a sabedoria de Deus, né? Ele já sabe quem é salvo e quem não é. Mas chamar, Ele chama a todos. Você aceitou o chamado do Senhor Jesus? Amém? Você tem feito o que Jesus tem mandado? Lá na tua casa, lá no teu trabalho, na tua escola, com os teus conhecidos, na tua família. Olha só, para o segundo homem, Jesus disse, eu estava lá, na outra folha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você é vivo. Então mais vale você ganhar almas para Jesus, livrar almas do inferno, foi o que Jesus quis dizer, do que sepultar os mortos. Jesus não ensinou a rejeitar a família e tratar mal a família. Ele estava dizendo, deixa que no mundo espiritual é assim que funciona. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, olha só, a tua renúncia tem que ser dia a dia. Renuncie o pecado, renuncie as palavras feias, as coisas que você falava antigamente, antes de você conhecer Jesus. Não fale palavrão, né? Até, como eu falei agora, veio na mente, pessoas que, porque vieram para Jesus, mas ainda não abandonaram os velhos costumes. Eu falo sempre isso aqui para você vigiar. Tem gente que tem o costume de dizer, nossa senhora, seguida eu estou falando isso para vocês. Abandone esse costume. Ela não é nossa, Jesus é nosso. Amém? Substitua por misericórdia. Quando você for falar, não, misericórdia, Jesus. Né? Você agora é de Jesus. Abandone os teus maus costumes. E não venha para Jesus por interesse. Venha por amor pelo que Ele fez pela tua alma. Vamos orar?